falou a Moisés, dizendo: fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e dize-lhes: sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, agora vamos atualizar essa palavra. Agora Deus está dizendo a nós, então agora eu digo para vocês: sede santos, porque Deus é santo. Então, ser santo é todo aquele que, para todo cristão, é um chamado, é uma direção de vida, não é orgulho. As pessoas, por humildade, querem dizer assim: não que eu queira ser santo. Não, pelo contrário, você deve querer ser santo. Isso é desejo de Deus para você, para mim, para todos aqueles que seguem o seu Filho Jesus. Sede santos. Vê que é uma ordem, né? Sede. Agora, como se é santo? A santidade, ela é um atributo de Deus, não é nosso, não é humano. Santidade é um atributo divino. Então, eu só vou ser santo em comunhão com aquele que é santo. Deus derrama a sua santidade em mim. A graça de Deus é uma porção, de Deus em nós. Claro, tem aqueles momentos bem pontuais da nossa vida, por exemplo, o sacramento. Quando a gente é batizado, Deus coloca um germe de santidade, de graça santificante dentro de nós, como se fosse uma semente, que ela vai crescer, se ela for regada, ela tem uma direção, a santidade. Todo aquele que de fato colaborar com a graça de Deus, ele vai caminhando nessa direção. Então não é fazer qualquer coisa, nem é fazer o que eu acho. É Deus que me santifica. É Ele que conduz esse processo da santidade. Nem somos nós que determinamos. Já estou santo, já estou pronto. É Deus que vai conduzir. Então Deus derrama a sua graça, derrama o seu Espírito, através dos sacramentos, através das graças que nos dá. E isso vai gerar em nós o quê? Uma comunhão com Deus. Ou seja, no batismo a gente fica com uma comunhão, porque na realidade a gente se torna aquilo que a gente não era. A gente se torna filho de Deus. Ou seja, então há algo de Deus em nós que não havia antes, uma marca, nós temos uma marca indelével. Nós nos tornamos filhos de Deus, que não éramos. Então em nós já existe uma comunhão com Deus, com a Santíssima Trindade. Já há algo de divino em nós que nos liga, por isso somos filhos. Somos filhos adotivos, mas somos filhos de fato. Então agora essa comunhão com Deus vai gerar em mim cada vez mais o quê? Uma vida nova, começa de dentro para fora. E ela vai gerar em mim o quê? Um comportamento, uma atitude diferente. E essa atitude não é meramente, claro, ela vai se traduzir no humano, porque a gente é humano. Agora, ela vem de Deus. Por isso a gente não pode simplesmente olhar aquilo que todo mundo faz. Mas todo mundo faz assim. Para nós não. Isso não é o critério, todo mundo faz assim. Pelo contrário, você tem que olhar para Jesus. Você tem que olhar para a palavra. Você tem que ter comunhão com Deus. A partir de Deus, que a gente vai usar o nosso critério.
Veja o que Jesus diz no final do Evangelho de hoje. Depois ele dá todas aquelas orientações. Como é que ele termina o Evangelho? Ele diz assim: portanto, sede perfeitos. Sede perfeitos também significa sede santos. Por quê? Qual é o critério? Como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, o nosso critério não é o que todo mundo faz, mas é o agir de Deus que é o nosso critério. Então, essa caminhada de santidade, por isso a gente precisa ter comunhão com Deus. Por isso que tem que ter vida de oração. Por isso que eu preciso me confessar, preciso fazer adoração, ler a palavra, ler o catecismo, me aproximar de Deus. Por quê? Porque eu tenho que ter comunhão com Ele. É Ele que vai me conduzindo e me fortalecendo para que eu possa viver aquilo que Ele me pede, que não é um critério meramente humano, porque aquilo que Jesus pede para a gente fazer no Evangelho, a gente vê que não é uma coisa tão simples de viver. São Paulo fala aqui na segunda leitura, ele fala de uma sabedoria, tem uma sabedoria do mundo e uma sabedoria divina. Para a gente ser santo, é preciso a sabedoria divina. Existe um dom chamado dom de sabedoria, que vai começar realmente, vai me iluminar, vai me aproximar, que é dado também a mim no batismo, que é dado também na minha crisma, onde é aprofundado, e eu vou ser chamado a viver segundo essa sabedoria, e que não é fácil, mas é possível, pela graça de Deus. Então Jesus agora coloca, olhando para o Evangelho, a gente vai ver qual é o critério de Deus, porque Jesus, a gente sabe que Jesus, antes de partir para a casa do Pai, ele nos dá uma ordem. Ele diz assim: isto é o que vos ordeno. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, ele é o critério. Então, a gente começa a olhar a palavra aqui do Evangelho. A gente começa a perceber. E ele vai dizendo: olha, foi dito assim, eu digo assim. Foi dito assim, eu digo assim. Então a gente começa a ver o que? Os critérios de Jesus. Como ele ama e como ele deseja que a gente ame. Então aí a gente começa, gente, porque tem que dizer, ser cristão é justamente o agir como Cristo. Não é fazer um monte de coisas. A gente acha que fazendo um monte de coisa, não. Deus não precisa das nossas coisas. A gente precisa ter comunhão com Ele. Então a comunhão com Jesus é que vai nos fazer ser santos. E só entra no céu quem é santo. Então a gente percebe que o agir de Deus é um amor generoso. É um amor que não é um amor de justiça apenas. Não é simplesmente dar o que o outro merece. Não é isso. Isso é justiça. É um amor que vai além. Que vai juntar, vai justificar o outro, vai tirar o outro da miséria. Que nós chamamos de misericórdia. E se não fosse a misericórdia, esse amor misericordioso de Deus para conosco, nós todos estaríamos perdidos para sempre. Agora, Jesus ele não quer que apenas a gente receba a misericórdia.
Ele quer que a gente também seja misericordioso. Porque esse agir de Jesus aqui que ele fala no Evangelho, você tem que colocar essa palavra em cima de todo o Evangelho de hoje: misericórdia. Porque se você olhar cada coisa que Jesus fala aqui, que isso aqui não é para bonito, gente. Isso aqui é para viver. E aqui a gente podia até, quando a gente for fazer um exame de consciência, a gente deveria ler essa partezinha aqui. Estamos amando as pessoas que nos ofendem? O que você faz? O que eu faço quando eu me sinto ofendido? Quando alguém fala mal de mim, o que você faz? Se alguém te bate, o que você faz? Se alguém te fecha no trânsito, bate no seu carro, se alguém faz fofoca de você, o que você faz? E se a gente for olhar, a gente vai começar a perceber que ainda nós estamos vivendo muito no olho por olho e dente por dente. Ainda, apesar de sermos cristãos, ainda vivemos muito ainda na nossa vida o olho por olho e dente por dente. E Jesus diz que não é mais assim. Olha, foi dito, eu porém vos digo, mudou. Então, para nós cristãos não é mais olho por olho e dente por dente. Então fica esse evangelho para a gente pensar. A palavra de hoje é para a gente também confrontar a nossa vida. Isso aqui não é para alguns viverem. Isso é para todos os discípulos de Jesus. Seja a vocação que você tenha, se você é casado, solteiro, padre, papa, bispo. Comece a dar o primeiro passo. Quem sabe a gente pode fazer uma boa confissão em cima desse texto hoje. Amanhã a gente começa o rebanhão, vai ter oportunidade, vai ter vários padres para confessar. Porque não vamos levar, gente, para nós, não vamos levar dentro de nós essas coisas e viver uma vida esquecendo disso. Porque essas palavras são palavras de salvação. Essas palavras, quando elas são vividas, elas nos levam para o céu. E se eu largar elas, a gente pode errar o caminho. Então vamos pedir a Jesus a graça. Não é fácil para ninguém. A gente sabe, e quem já está caminhando na igreja sabe isso, que Jesus nunca disse isso. Venham me seguir porque é fácil. Eu nem sei se tem essa palavra saída da boca de Jesus, não sei, não me lembro. Façam isso que é fácil. Nunca disse isso, não me lembro. Se alguém souber, depois me lembre, porque eu não me lembro de Jesus usar essa palavra, fácil. Não é fácil. Mas é onde é o caminho, a gente encontra a vitória e a verdadeira felicidade. A certeza da vitória passa por essa palavra, colhida e vivida. Então, que Deus nos fortaleça nesse caminho, nos fortaleça para que a gente possa cada vez mais crescer nesse amor de Jesus. Que esse amor cresça cada vez mais no nosso coração, na nossa vida, a gente permita que isso vá acontecendo e que a gente possa, quem sabe, a cada dia, com alguns passos, a gente comece a dar nessa direção, através das nossas atitudes, a nossa convivência, a nossa família, a nossa comunidade, a gente vai crescendo nessa direção.
desse amor generoso, desse amor misericordioso que Jesus tem, que Deus tem com todos nós. Vamos fazer um momento de silêncio agora, então, acolhendo no nosso coração a palavra do Senhor.